Fala, meus queridos, deixa eu deixar um recado para vocês aqui antes de começar esse episódio. Você que tem interesse em green card ou visto americano, a Jumpstart é a melhor solução. Você precisa conhecer porque é a primeira legal tech fundada por brasileiros que usa bastante inteligência artificial, paralegais e advogados americanos para revisar todo o seu processo no mínimo detalhe para garantir a sua aprovação. Se por alguma razão você for rejeitado no processo do visto ou do green card, eles têm 100% de reembolso, o que deixa totalmente eles skin in the game para garantir uma melhor application com toda a sua história para que você consiga o seu green card ou visto americano. A Jumpstart é nossa parceira, o link está aqui na descrição do episódio e vocês têm que conferir porque eles são demais. Grande abraço! Fala pessoal, sejam muito bem-vindos. Esse é mais um episódio do Let's Money Podcast, seu podcast favorito para falar da indústria financeira no Brasil. Aqui a gente dá voz a quem está construindo o ecossistema financeiro no Brasil e no mundo. Eu sou Gabriel Pereira, sou fundador e host aqui na Let's Money e hoje a gente vai ter um papo super legal dentro desse ecossistema de criação de ecossistema financeiro no Brasil, que é a criação de outros ecossistemas. A gente fala muito de finanças embutidas, das finanças contextualizadas para o usuário final, e a gente vê geralmente uma relação entre provedores de serviço com empresas que consomem esse serviço. Hoje a gente vai falar de alguém que decidiu fazer diferente, decidiu quase que juntar aqui duas ou mais empresas num lugar só para juntar tecnologia, para juntar o conhecimento sobre produtos financeiros e para juntar todas as dores e necessidades do mercado imobiliário para resolver isso num lugar só, usando ainda o conceito que a gente vai explorar aqui da primeira Land Tech. Nós vamos discutir um pouco sobre isso. Eu estou aqui para falar com o pessoal da Trinos, estou aqui com o Diego. Prazer te receber, Diego. Prazer é todo meu, Gabriel. Queria dizer que é muito legal estar aqui hoje no Let's Money e eu acho que vai ser um papo muito bacana. Boa, obrigado pela participação. Quando a gente tem convidado vindo de fora, aumenta a responsabilidade nossa aqui, fala, ó, o pessoal veio para gravar e tudo mais, mas é um prazer receber vocês aqui. E eu quero começar, antes da gente entrar no que é o conceito, no que enfim, o que a gente está olhando para esse mundo imobiliário, como é que isso se junta com produtos e serviços financeiros, eu queria saber um pouco da sua trajetória, para saber de onde que vem essa pessoa que olha para isso e fala, não, tem uma oportunidade aqui, assim. Eu queria saber um pouquinho mais do seu histórico, o que você fez antes de começar a Trinos, um pouquinho mais da sua carreira. Não, excelente, cara. Bom, eu sou natural de Goiânia, né, tenho 40 anos. Em 2001, eu vim para São Paulo fazer faculdade, me formei em administração de empresas pela FGV e recém-formado na GV, eu tive a oportunidade de trabalhar numa das maiores gestoras de fundo imobiliário no Brasil da época, que é a Rio Bravo Investimentos. A Rio Bravo tem como fundador o Gustavo Franco, que foi presidente do Banco Central lá atrás, né? E até pela proximidade ali da regulação, ele foi um dos pioneiros na criação de fundos imobiliários no Brasil, né? E eu tive a oportunidade de trabalhar na empresa dele quando essa indústria estava nascendo, né? Quando os fundos imobiliários estavam realmente iniciando, né? Para você ter uma noção, nessa época que eu trabalhei lá, 2007, 2008 e 2009, tinha-se menos de 20 mil investidores, pessoas físicas em fundos imobiliários no Brasil. Até 2018, esse número andou de lado, batendo em torno de 200 mil CPFs. De 2018 até 2025, isso passou para 3 milhões de CPFs, né? Então, quando era menos de 20 mil pessoas investindo, eu tive a oportunidade de ver essa indústria nascer. Acabei ficando encantado por essa indústria, porque de uma certa forma o fundo imobiliário aproxima a beleza e o glamour do mercado financeiro, dos números, dos gráficos, com a materialidade da economia real do mercado imobiliário, né? Então, tudo isso num lugar só, porque todo o dinheiro que se capta via os fundos, esse dinheiro necessariamente vai para uma SPE, uma sociedade de propósito específico, né, que contrata engenheiros, arquitetos, fomenta toda uma cadeia de suprimentos que gera emprego, renda e crescimento econômico, né? Então, no início da minha carreira, eu falei, cara, isso aqui é muito legal, deixa eu estudar, entender os regulamentos, os prospectos, né, todas as carteiras dos fundos imobiliários. E ao estudar isso, Gabriel, eu vi uma grande oportunidade,
né, eu percebi que os principais fundos imobiliários da época acabavam restringindo as suas operações no eixo Rio e São Paulo. E quando se falava em investir no segmento residencial, que é o maior, eles restringiam as operações aos grandes incorporadores listados na B3. Então, as Cirelas da vida, as Tecnisas da vida. Só que quando você pega o market share desses grandes incorporadores em relação ao nacional, somados, eles representam menos de 20% do mercado imobiliário residencial brasileiro. Será que isso não é ou era, na época, um acesso um pouco mais, vou dizer assim, uma forma de facilitar o processo, já que essas são empresas que são auditadas, etc., talvez facilite a minha avaliação de crédito, de risco aqui. Você pegou na veia. Os fundos não trabalhavam com 80% do mercado, né? Quando eu fui entender a justificativa, esse 80% super pulverizado em mais de 20 mil incorporadores não acessava o dinheiro exatamente por falta de transparência, governança, controle, balanço auditado, Big Four, etc. Só que, cara, se você analisar, é muito difícil você acreditar que no médio e longo prazo você vai conseguir ignorar 80% de share de um mercado. E de um mercado tão volumoso em questões financeiras, né? Um mercado trilionário. Lança e vende-se, constrói no Brasil alguns bilhões de reais todos os anos. Além de ser culturalmente o bem que reserva de valor, culturalmente que todo mundo quer ter, segurança. Às vezes até na hora de investir, a pessoa não conhece o fundo imobiliário, mas de repente tem ali umas casas alugadas, tem não sei o quê. É um caminho que o brasileiro gosta ou se sente seguro indo ali. Exatamente. Então, vendo essa oportunidade, eu falei, cara, peraí, se eu conseguir criar alguma coisa, né, que veio a ser a nossa plataforma de tecnologia, que vai ajudar na transparência, na governança, no acesso a informações, a dados do segmento imobiliário residencial, eu consigo, destravando a dor da transparência, eu consigo trazer à luz do mercado financeiro, mercado de capitais, soluções financeiras, ecossistema financeiro para 80% do mercado imobiliário residencial brasileiro. Legal. Então a Trinos nasceu em 2009, depois que eu saí da Rio Bravo, com o propósito de levar transparência via a nossa plataforma, o software, e capital via uma gestora que a gente criou, uma gestora de fundos imobiliários para o middle market, para o médio incorporador imobiliário brasileiro. Legal. E vamos lá, então, começando aí nesse período de 2009, você já tinha claro como atacar esses 80%, por onde começar, onde que o mato não estava tão alto? Como é que foi um pouco dessa jornada? Cara, eu gosto de falar que quando o mosquitinho do empreendedorismo pica, é difícil você recuar, né? E todas as perspectivas estavam contra o negócio dar certo. Eu não tinha capital, né? Para falar que eu não tinha capital, eu tinha recebido um bônus de 20 mil reais na empresa que eu trabalhava, então isso foi o capital inicial da empresa, né? Não tinha relacionamento no setor, não tinha histórico familiar empresarial, meus pais são funcionários públicos aposentados lá pelo estado de Goiás. Então, assim, tudo contra. Período onde você vem de uma crise justamente nesse setor. Ancorada pelo setor imobiliário nos Estados Unidos. Talvez então, assim, era o momento mais barato de olhar para isso. Cara, e a gente começou em 2009, quando eu decidi montar a empresa, eu voltei para Goiânia, exatamente por questões de custos, né? Então a empresa nasceu em Goiânia numa sala de 30 metros quadrados e 3 pessoas, né? Muita vontade de realizar, mas com muitos obstáculos, né? Aos poucos, a gente, nesses 16 anos de empresa que a gente completou esse ano, eu coloco ali como principais 3 grandes desafios que a gente superou, né? O primeiro deles foi o desafio regulatório, né? Que para você montar uma gestora, para você montar um fundo, tem uma série de licenças da CVM e da Anbima que você tem que tirar. Então foi um parto. Já do dia zero você já deu entrada na CVM para tirar a licença de gestor de fundos imobiliários. Foi por aí que a gente começou. Legal. Assim, se eu tiver a gestora, tiver um fundo, tiver dinheiro, eu começo a girar o ecossistema.
né? Então a gente deu entrada, a CVM demorou para responder, demorou para autorizar. Eu lembro que o analista da CVM que estava julgando o nosso caso lá, avaliando, ele pegou o telefone e me ligou e falou: pô, Diego, você tem certeza que você vai montar uma gestora em Goiás? Goiás não tem gestora. Eu falei: cara, por isso mesmo. Por isso mesmo que eu vou montar aqui, né? Então, assim, tivemos a sorte de Goiás estrategicamente estar no centro do Brasil. Então a gente começou, depois que o negócio começou a crescer, a gente expandiu para o centro-oeste, depois a gente foi expandindo de forma proporcional para o sudeste, para o sul, para o norte e para o nordeste do país, né? Então, assim, foi uma série de fatores. Além da licença de gestora, alguns anos depois a gente tirou uma licença do Banco Central. Foi a nossa primeira licença Bacen, que foi uma DTVM, uma distribuidora de títulos valores mobiliários. Ainda nessa pauta regulatório, passou um tempo, veio a regulação da SCD, Sociedade de Crédito Direto, para bancarizar, para emitir a CCB. A gente, como já estava regulado o Bacen, a gente deu entrada e tiramos a licença de SCD. Em seguida, a gente tirou uma licença de IP, de instituição de pagamentos, né, que nos permitiu criar o Trinos Bank e criar a conta digital para as SPS, para os empreendimentos imobiliários, para fazer toda a parte de boletagem, pagamento, recebimento, TED, PIX, etc. Né? E, por último, a gente tirou agora, em 2024, a SCFI, que é uma financeira, né? Tudo dando certo, agora está terminando de implementar. A partir do ano que vem, a gente deve passar a emitir LCI Trinos, né? Coberto pelo FGC, casado ativo passivo, né? Tendo um lastro do recebível imobiliário, que é as condições de uma LCI, você capta o investidor ali da LCI casando ativo e passivo. Então, o regulatório foi um grande desafio, uma grande conquista que a gente fez. Hoje a gente tem todas as licenças que a gente precisa, na verdade até com redundância, porque a SFI faz o mesmo papel da IP e da SCD, então a gente está bem coberto em regulatório. Agora, a gente foi para um lado, entre aspas, mais fácil da história, porque o que acontece nesses ecossistemas? Primeiro, você tem um grande volume de clientes ali, e a partir disso, você vê as transações que tem. Então, eu posso criar uma conta para poder capturar aqui um valor nesse lugar, eu posso fazer boletagem, eu posso fazer crédito, e aí você vai vendo oportunidade. Mas, no meu ponto de vista, o grande valor está em ter o cliente, ter o usuário. Como é que vocês fizeram no começo para falar assim: olha, vamos pegar esse mercado que ninguém está vendo e vou transformar, porque você vai ter que pegar ele, transformar num ativo, e aí para ver se as pessoas iam se interessar nele ainda, né? Porque tinha um risco ainda do pessoal olhar e falar: pô, não quero, tô bem servido, quero o do Rio São Paulo lá, que eu já ouvi falar, saiu na televisão, sei lá. É isso aí. Então, como é que foi esse começo, assim? A gente começou exatamente como você falou, como um cliente interno, né? Então a gente criou a nossa gestora, e a partir do momento que eu tinha dinheiro para investir no middle market, com os médios incorporadores, antecipando recebíveis, financiando obra, comprando carteira, financiando estoque desse médio incorporador, eu precisava de ter a transparência que o mercado exigia. Porque senão eu não captava dinheiro novo. E aí nasceu o software. Então o software nasceu tendo como primeiro cliente a minha gestora, que é a TG Core Asset. Então a TG Core nasceu com pouco capital, começou a investir em alguns empreendimentos imobiliários juntamente com o incorporador regional, né, com o médio incorporador, e aí nasceu a plataforma Trinos, que é o software para monitorar essas operações. E ela era dedicada a algum ciclo específico ali? Vou dar um exemplo. A gente só investia na construção, o outro já investia na gestão, não sei, Não, a gente pegava o ciclo inteiro do desenvolvimento imobiliário, né? Diferente de outros fundos que faziam shoppings, galpões, lajes corporativas, a gente focou no desenvolvimento imobiliário residencial. Né? Aquele empreendimento que o incorporador fecha um terreno, aprova os projetos na prefeitura, ambiental, cartório, lança, começa a vender na planta, né, que é conhecido, e aí depois que ele armazena um pouco de capital na venda na planta, ele tem até 3 anos para fazer a obra. E aí tem a grande barriga de exposição para ele fazer a obra. Nesse primeiro período, até o habite-se, que é o final da obra,
ele recebeu 30% do VGV, mais ou menos, de 30% a 40%, e depois que ele entregou a obra, o Habite-se, o cliente financia o apartamento com o banco e quita a SPE. Então a gente ajuda o incorporador em qualquer uma dessas etapas, seja no fechamento do terreno, seja na aprovação, seja no lançamento, onde tem só carteira e não tem obra, seja no período da obra e seja no encerramento da obra para o repasse para as instituições financeiras. Então, assim, tem uma série de dores em relação a capital, porque é um setor com capital altamente intensivo. Você não consegue fazer um empreendimento só com o próprio fluxo de caixa. Você vai ter que aportar ou capital próprio, equity, ou acessar algum tipo de funding, de dívida, né? E a gente começou a atender esse incorporador com dinheiro, mas para eu convencer o meu investidor de colocar o dinheiro no fundo e fazer essa operação, eu tinha que dar transparência, eu tinha que dar luz, eu tinha que dar informação e dados sobre esses empreendimentos. Como é que está a inadimplência, como é que está recebimento, como é que está o distrato, em que velocidade está, eu estou perdendo dinheiro, estou ganhando dinheiro com distrato, como é que está a evolução de obra, seja ela físico-financeira, essa obra está dentro do orçamento, ela estourou o orçamento, em que momento que ela vai acabar. Então, todos esses parâmetros a plataforma começou a atender. Legal. E a gente começou a atender, só que lembra que eu expliquei que a gestora foi a primeira coisa a ser feita? A gente tinha um desafio de escalar capital, que foi o segundo grande desafio que a gente conquistou. E para isso, eu tive como se diz, uma sorte muito grande na empresa, que eu acabei podendo contar com a ajuda de pessoas especiais nessa jornada. O primeiro deles foi um cara chamado Marcelo Caiati. O Caiati foi durante 20 anos do Credit Suisse, né, o Banco Suíço aqui no Brasil, que acabou depois se juntando com o UBS. E o Caiati, nos últimos anos dele do banco, ele chegou a ser presidente do banco no Brasil. Então, um cara que tinha um relacionamento muito grande, relacionamento com empresários, com investidores, etc. Em 2016, quando ele saiu do banco, eu apresentei a tese da Trinos para ele, do médio incorporador imobiliário regional, do interior do Brasil, do middle market, com infraestrutura de transparência. Ele se encantou e ele quis virar nosso sócio. Com o Caiati como sócio, a gente conseguiu destravar a captação do fundo. Legal. Quando o Caiati entrou na sociedade, a gente tinha em torno de 250 milhões de reais de patrimônio sob gestão. E com a ajuda dele, a gente levou esse patrimônio para 5 bilhões de reais. Caramba. Então, hoje a nossa asset, a TG Core Asset, faz gestão de 5 bilhões de reais de quase 280 mil CPFs. 280 mil pessoas espalhadas pelo Brasil confiaram o seu investimento, o seu dinheiro nos nossos fundos. Como é que a gente acessa esses investidores? Via as grandes plataformas de distribuição. Principalmente a XP, né, que é a nossa grande parceira, mas também já fizemos ofertas com o BTG e o Itaú também aderiu a algumas ofertas dos nossos fundos. Então a gente saiu de 250 milhões para 5 bi, isso aumentou a nossa capacidade de alocar capital. Né? Então hoje são mais de 400 empreendimentos imobiliários que a nossa gestora está investido eu ia no Brasil falar inteiro. Assim, se eu sou um desses CPFs, indiretamente, em quem que eu estou investindo, né? Quem que eu estou apoiando no Brasil afora aí? Você está apoiando o médio incorporador, que com muita transparência a plataforma monitora a inadimplência, carteira e a obra, né? Para garantir, para ter certeza que a garantia que ele está nos dando é suficiente para ele pagar o principal mais os juros combinados. E essas operações... imagino que devam ter opções, obviamente, mas eu invisto num pool ou eu invisto em uma específica? Você investe num pool. Num pool. Então, hoje são 3 principais fundos, TGAR11, TGRE e TGRI. São fundos imobiliários. O TGAR é um fundo listado na B3, então você entra no home broker de qualquer corretora, você pode comprar a cota. Os outros 2 têm opção de listagem, mas eles são setipados, que a cota não oscila, porque o investidor brasileiro está gostando de menos volatilidade, né? Devido às últimas volatilidades dos últimos anos no mercado, né? Então esse investidor ele entra num pool de projetos, isso traz uma pulverização e uma diversificação de risco, né? E você, obviamente, nem todos os empreendimentos a gente atinge o retorno esperado, mas na média a gente atinge um retorno satisfatório para os investidores. Eu queria pegar agora qual que é o papel
agora voltando na parte das licenças aqui, aonde entram essas soluções financeiras ou como é que elas entraram ao longo do caminho para você hoje ter até redundância aqui, quando a gente, né, sobreposição, quando a gente fala de licenças. Eu queria tentar desenhar um pouco dessa trajetória, porque você poderia fazer o que você faz, e aí você me corrija se eu estiver falando besteira, talvez não exatamente como você faz, mas você poderia fazer sem necessariamente ter todas essas licenças. Imagino que em algum momento é uma estratégia de vocês isso também, né? Essas licenças estão dentro da plataforma, do software, né? Então, hoje no software a gente tem 3 principais produtos. Um chamado Trino GI, que é para o incorporador, é um software e serviço para os incorporadores. A gente tem os trinos recebíveis e obras, que são para os investidores, os outros gestores, fundos, etc. E a gente tem o Trinos Bank, que são as nossas instituições financeiras com todas as licenças. Mas o que é legal, Gabrielzão, o que acontece? A gente montou a gestora, montou a plataforma para atender a gestora, com esses 3 serviços, entre eles as instituições financeiras, só que a gente entendeu que essa plataforma era altamente escalável, que eu não deveria restringir o atendimento dessa plataforma a uma única gestora. E a gente começou a atender as outras gestoras de fundo imobiliário do Brasil. Hoje nós atendemos em torno de 80 gestoras. Né? Então todas as grandes gestoras de fundo imobiliário no Brasil tem alguma operação monitorada pelo software da Trinos. Legal. E quem abriu os nossos olhos para essa mudança de paradigma, para essa mudança de percepção de ser um gestor de fundo imobiliário para ser um provedor de plataforma aberta para o mercado inteiro, foi uma outra pessoa muito especial que mudou completamente o destino da nossa empresa quando ele virou nosso sócio, que é um cara chamado André Street. O André Street foi fundador da Stone Pagamentos, sim. Né? Foi um estouro aí, um grande sucesso de crescimento, disruptou o meio de pagamentos no Brasil, abriu capital na Nasdaq em 2018, né? E a gente teve uma sorte muito grande em 2019, pós o IPO da Stone, a gente conheceu o André, eu apresentei a tese da Trinos para o André e ele falou, Diego, você tem um ouro na mão. Só que o ouro não está na gestora, o ouro está em você escalar a plataforma. E a primeira instância, aquilo pareceu para mim está ajudando o concorrente, vamos dizer assim. Eu lutei tanto para ter essa transparência, ter essa plataforma para me atender. Por que eu vou dar isso como serviço, como SaaS, como software para fora, né? E ele falou, Diego, isso muda tudo, isso muda setor, isso muda paradigma. Se você realmente tem um propósito de contribuir com o setor imobiliário, o maior efeito que você pode chegar é via plataforma. E aí eu entendi, a gente fez essa virada de chave e a gente começou a oferecer essa plataforma com esses 3 produtos para as outras gestoras. Tá? Então hoje a TG Core tem 400 operações e a plataforma atende 1.100 empreendimentos imobiliários hoje. 1.100 empreendimentos imobiliários. E aí, leia-se, um empreendimento imobiliário é um prédio inteiro. Ou alguns prédios pode ser um único empreendimento, ou um condomínio fechado, ou um loteamento aberto. Então, um empreendimento residencial que pode ter desde 100 matrículas a 10 mil matrículas, pode ser um empreendimento. E hoje a gente monitora com a plataforma 1.100 empreendimentos. São mais de 500 mil mutuários. São mais de 500 mil pessoas pagando boleto todo mês devido aos parcelamentos do setor imobiliário para esse ecossistema. Né? Então a gente primeiro criou um produto chamado Trinos Recebíveis e Obras na plataforma, que faz o quê? Ele faz todo o monitoramento e espelhamento de recebíveis e das obras para as outras gestoras iguais à TG Core. Né? Então as outras gestoras que são clientes da nossa plataforma utilizam esse software para ter os dados de informação de inadimplência, de recebimento, de distrato e das obras. Né? Esse é o primeiro produto chamado Trino GI. Nesse produto, Gabrielzão, a gente é líder de mercado. A gente saiu os números atualizados aqui do ranking Uquibar. Nesse ano, a gente de todas as emissões de financiamento imobiliário com crédito pulverizado, a gente financiou 68% desse produto no Brasil. Que legal. A gente monitorou 68% desse produto no Brasil. Então a gente é líder de mercado e a partir do momento que eu sou líder de mercado no monitoramento para os investidores, eu tenho a legitimidade
eu tenho autoridade de chegar para o incorporador e falar, amigo, hoje, com uma chance de 2/3 de que se algum fundo for te financiar, ele vai me contratar para te monitorar. O que você acha de eu te oferecer um pacote aqui chamado Trino GI para você se preparar com antecedência? Eu arrumar todo o seu back-office, todos os seus lançamentos contábeis, toda a sua transparência, a esteira de lançamentos, o seu fluxo de caixa. Então é um software que complementa, ele vem on top ao RP, né? Então a gente não substitui o RP, pelo contrário, os RPs aí, líderes de mercado, como Cienge, Mega, UOL, Toto, são parceiros nossos. É como se você fosse, aí, de novo a analogia aqui, mas é quase o RI dele. Ele fala assim, olha, eu tenho uma área aqui onde você vai prestar contas para os investidores, você precisa mostrar, você tem que ter um padrão de transparência, de governança, etc. Exatamente. E eu vou fazer isso aqui para você, né? Exatamente. Só que para você fazer esse RI, você tem que entrar no processo. Porque esse médio incorporador, a grande dor dele é processo. Eu ia perguntar isso, porque aonde que tá ou na história de vocês, né? Quais foram os desafios para... Porque assim, agora, se você tem 2/3 do mercado, de um produto, vamos dizer assim, é natural que o efeito de rede esteja a seu favor. É isso aí. Mas em algum momento ele não esteve. Eu queria entender como é que foi, porque quando eu penso... Pô, tem muita incorporadora que, cara... São pessoas que pegam o empréstimo na caixa e vai fazendo, junta com outro, e quando vê, é uma obra um pouco maior, enfim, vai tomando outra proporção. Já tive alguns eventos de incorporação, assim, e eu via que essa organização, essa tecnologia, não era a primeira coisa que me vinha na cabeça quando eu via um pouco do setor. Então, você chegar para ele e falar que, olha... A partir de agora, você tem que se organizar nesse formato, porque esse é um novo padrão de mercado para você acessar capital. Acessar capital, às vezes, é algo que nem está na cabeça dele, ele só conhece a caixa, que é onde ele pega o financiamento. É isso aí. Como é que era lidar com isso tudo, pra você chegar num momento como está hoje, do negócio estar bem mais avançado e já trabalhar ao favor desse efeito de rede? Cara, como a gente começou ancorando o dinheiro da nossa própria asset, a gente começou a atender os clientes que a nossa asset investia, né? E depois a gente foi expandindo para as assets parceiras. Quase que um requisito. Falei assim, olha, eu tenho esse padrão de qualidade aqui, senão eu não consigo... Então, esse primeiro produto é meio que uma demanda do dinheiro. É meio que o cara chegava assim, o Gabrielzão, você quer o meu dinheiro? Vai ter que usar essa plataforma. Tá? Só que ao mesmo tempo que eu cheguei a 2/3 de mercado desse produto para o alocador de capital, no outro produto para o incorporador, hoje eu tenho 1% de mercado. Hoje o Brasil tem em torno de 130 mil SPS. Caramba. 130 mil empreendimentos. É que elas também abrem e fecham... Normalmente num ciclo de 6 anos. Ah, tá. Porque ela não tem um propósito específico ali, né? Sociedade de propósito específico, o propósito dela é incorporar um empreendimento. No dia que você terminar 100% da obra e receber o último pagamento, você encerra. Entendi. Então é um ciclo longo. Mas aí, vamos dizer assim, entre a abertura e fechamento, a ordem de grandeza, 130 mil. 6 anos e meio. 6 anos e meio, e você falou 130 mil, é isso? 130 mil SPS hoje no Brasil. Cara, é muita coisa. É muita coisa. Então hoje, como eu atendo 1.100 SPS, eu tenho menos de 1% de share do produto 2, que é um produto de GI, que a gente chama gestão imobiliária, que é reformular todo o processo de back-office de uma SPE. Então a gente parametriza todos os lançamentos contábeis em tempo real, conforme vão acontecendo qualquer saída ou entrada da SPE, seja despesa, custo, investimento ou receita, né? Seja entrada e saída, a gente parametriza para ao mesmo tempo que ocorreu financeiro, o descritivo da nota fiscal esteja correta para lançar no contábil. E com isso você tem um back-office todo integrado. Aqui, o décimo dia útil do mês seguinte, você tem o balancete fechado daquela SPE, conectado com o fluxo de caixa, conectado com o DRE, conectado com o gerencial de obra, de recebíveis, inadimplência e de comercial. E com esse pacote, a primeira abordagem que a gente faz para o incorporador, amigo, com essas informações contábeis na mão,
você vai poder tomar a melhor decisão para o seu projeto. Se faz sentido tomar ou não algum tipo de empréstimo, a que taxa que você pode tomar, ou se é melhor você dar um desconto na tabela e vender mais rápido e gerar fluxo, ou se tem oportunidade de subir o preço de tabela e aumentar a sua margem. E a gente implementou um AI agora muito legal nessa parte de viabilidade, que o incorporador começa a trocar com o AI para otimizar a viabilidade desse empreendimento. Legal. Então, além de melhorar os dados para ele tomar a melhor decisão para o empreendimento, quando e se esse incorporador decidir acessar capital, através de um botão, ele nos autoriza, a gente pega todo esse package de informação e entrega como RI para os 80 gestores e bancos que estão na nossa carteira do outro produto. Legal. E aí a gente acaba fazendo o match, a liquidação de uma operação de financiamento, seja com a TG Core, seja com outras 79 gestoras que a gente atende como cliente. E esse cara ele ainda pode usar ou não a conta com vocês, né? E aí é o terceiro produto. Não é obrigatório, mas a gente entendeu que tinha uma dor, né? E eu acho que é uma tendência, né, Gabriel? Porque só de fazer um parênteses aqui, muitas dessas SPEs aí, às vezes o mesmo empresário ele pode ter mais de uma rodando ao mesmo tempo, né? E é normal, né? E aí gerenciar esses vários fluxos, etc., exatamente, vai ficando mais complexo, né? Exatamente. Então, a gente ajuda ele a conectar com o capital, né? E consegue fazer uma consolidação com visão de portfólio, que é exatamente o que você falou. Então, às vezes ele tem só uma SPE, é mais fácil, mas a partir do momento que ele tem 3, e normalmente esse incorporador médio lança 1 por ano, 2 por ano, 3 por ano, e se elas duram 6 anos, né, na média ele vai ter umas 10 SPEs. É bastante coisa. E a sensação que eu tenho é que esse cara, quando ele começa, ele não pode mais parar, porque uma vai ajudando o fluxo da outra ali, né? Então ele é igual a bicicleta, se ele parar, ele cai. Então ele tem que continuar fazendo. E isso aí é o segundo argumento, porque a partir do momento que ele contrata o software, como o software não é só SaaS, ele é um software com serviço, eu consigo diminuir o custo fixo dele e indexar o custo dele a variável. Então, no ano ruim, que a economia está ruim, que não está vendendo, ele não é obrigado a lançar para não parar a bicicleta, como você mencionou. Então, ele pode, num ano ruim, lançar menos ou não lançar, porque o custo dele vai estar mais variável comigo, via o serviço e software. Por isso que a gente tem tanta gente no time hoje, né? E no ano bom, ele pode acelerar mais rápido, sem ter que investir em CAPEX, entendeu? Legal. Sem ter que mobilizar time. Né? Então, a gente consegue escalar. E aí, o terceiro produto, que é o Trinos Bank, que a gente entendeu que era uma tendência, né? Os ecossistemas financeiros, na nossa opinião, eles vão ficar cada vez mais especializados, né? E a gente entendeu que era necessário ter um ecossistema financeiro especializado no setor imobiliário, que não necessariamente as dores do setor imobiliário são semelhantes às dores do setor automobilístico, né? Ou as dores do setor de varejo, ou as dores do setor de transportes. E é um imobiliário com recorte ainda, né? A gente está falando aqui desenvolvimento residencial. Corporação. Exatamente. Então a gente entendeu que para fazer as conciliações com a velocidade correta, fazer as integrações da forma correta para ter o balancete fechado na data certa, com os parâmetros corretos, com os KPIs corretos, a gente entendeu que precisava do ecossistema imobiliário. Por isso, as licenças do Trinos Bank, que a gente mencionou aí de Banco Central. E aí, como opcionalidade, o incorporador pode ter uma conta corrente dessa SPE no Trinos Bank, que faz toda a boletagem, né, emissão de boleto, PIX, TED, recebimento, pagamento de toda a obra integrado. E o alocador de capital pode ter uma conta escrow, que é a conta de garantia, também no Trinos Bank, vinculada à operação de crédito que ele fez. A diferença é que essa conta já facilita todo esse processo de conciliação, integração que a gente estava discutindo aqui, né? Exatamente. E aí, com isso, a gente fechou os 3 produtos. Então, a Trinos plataforma é simples assim. Um produto para o investidor, que é o Recebíveis e Obra, que é de onde a gente nasceu. Um produto para o incorporador, que é o Trinos GI, que faz todo o back-office dele integrado e transforma custo fixo em variável. E um produto de ecossistema financeiro, que é o Trinos Bank, que é a infraestrutura bancária desses os outros produtos. Quando que nasce o Trinos Bank? O Trinos Bank nasceu, a sementinha dele nasceu em 2016, quando a gente tirou a licença de DTVM, que é regulada pelo Bacen, né? A gente já montou a estrutura. Mas o DTVM,
Ele está mais atrelado ao a produto de distribuição. obras. Não, a DTVM ela está um pouco mais voltada à distribuição, né? Por ser uma distribuidora de valores imobiliários, a gente passou a poder coordenar as operações de CRI, a gente pôde fazer custódia dos ativos recebíveis, etc. E aí, via DTVM, abriu o caminho no Bacen para a gente tirou em seguida a SCD, e aí com a SCD a gente começou a bancarizar, fazer os contratos de financiamento, e aí em seguida veio a IP. Com a chegada da IP, a instituição de pagamentos, aí sim criou a estrutura de conta corrente, conta recebimento, pagamento, boleto, Pix, TED, essas coisas. Esse financiamento vocês fazem também via os fundos ou ou vocês podem ter, sei lá, um fundo próprio e também faz isso? A gente tem várias fontes de capital. Lembra que essa plataforma ela não atende só a TG Core, ela atende o ecossistema inteiro, né? Além de fundos imobiliários, que são os gestores que a gente atende, a gente cede essas operações para FDICs, para Fundos de Investimento de Direitos Creditórios, a gente cede essas operações para CRIs, para certificados de recebíveis imobiliários, e a gente cede, inclusive, para outros veículos, por exemplo, capital proprietário de uma tesouraria de um banco. Entendeu? Então, realmente, a plataforma, ela dá infraestrutura de transparência / estruturação de instrumentos financeiros que irrigam o ecossistema imobiliário, e aí o tomador desse cara é o mercado. Não sou eu. Né? Agora, com a LCI, eu vou até ter um pedaço de balanço, mas a ideia é que não seja um balanço muito cheio para eu não perder valuation, para ficar um negócio asset heavy, né? E manter o perfil de asset light, mas para casar as operações mais rápido. Então, se eu tiver um pulmão ali de capital, que eu fecho a operação e depois cedo para o mercado, é mais fácil do que ter que equilibrar esses dois negócios. Fechar e ceder ao mesmo tempo. Justo. Você tinha falado que na época quando você olhava para esse mercado e olhava só para incorporadoras listadas, está falando de 20% de visibilidade. Hoje dá para ter um panorama do quanto isso mudou? Não, em relação a share dos líderes de mercado, continua parecido, né? Então, os grandes incorporadores listados continuam com 20% de share nacional. Mas vocês estão... Agora, vamos dizer assim, já tem gestora... Agora tem um monte de gestora olhando o Brasil inteiro, entendeu? Legal. Então, hoje, a maioria das gestoras da Faria Lima, via esses instrumentos da Trinos, consegue investir no empreendimento no Amapá. Consegue investir no empreendimento em Tocantins. Tem tamanho mínimo, alguma coisa assim? Cara, não tem tamanho mínimo, porque a gente tem vários tipos de instrumentos financeiros, né? Então, desde uma CCBI, que é um empréstimo ponte, ou um home equity, que é um refinanciamento imobiliário, até um CRI, que é um negócio estruturado. Então, até 10 milhões, a gente tem alguns tipos de instrumentos, que qualquer valor, desde 200 mil até 10 milhões. Acima de 10 milhões, tem alguns outros tipos de instrumentos que cabem nessa estruturação. Então, não tem limite de valor. Mas aí você falou alguns produtos que, na minha cabeça... foge um pouco do incorporador. Quando eu penso no home equity, por exemplo, como é que você fala com essas pessoas que querem também ali considerar vocês na hora de... Porque ele vai ver o home equity, ele já tem a oferta dos bancos, por exemplo. É esse mesmo cara que você está atacando? E como é que você fala com ele? O que muda? Hoje, o home equity é um dos braços do Trinos Bank, tá? A gente está produzindo em torno de 25 milhões por mês de home equity. Né? Então, é um volume já razoável. A gente está entre as 4, 5 maiores hoje do Brasil. Que é um produto relativamente novo no Brasil, né? Que é um produto novo, só que está crescendo muito. Né? Os bancos nunca deram muita atenção, porque, teoricamente, é uma taxa mais barata do que os outros produtos de crédito tradicionais que eles já têm. Então... né, eles meio que jogavam de lado, né, mas como a indústria do circuito financeiro começou a crescer, os bancos acordaram e também estão fazendo bastante home equity aí nos últimos anos. Né? Mas olha que interessante, o home equity, a esteira do home equity nada mais é do que você emitir uma CCB, que é um contrato de financiamento, e fazer uma alienação fiduciária de um imóvel como lastro. Essa estrutura do home equity é exatamente a estrutura de formalização do repasse. Quando o incorporador constrói o prédio, entregou a chave lá no Habite para o cliente e ele vai tomar um financiamento para
desligar o incorporador, pagar os 70% que falta do incorporador e seguir a vida do financiamento, o que é isso? É uma CCB, um contrato de financiamento, com alienação fiduciária do imóvel. Legal. Então, a nossa visão de entrar no mercado de home equity, além da gente gostar e acreditar que é um instrumento que vai crescer muito no Brasil, é a infraestrutura que a gente precisa também para fazer o repasse. E vocês pensam na mesma lógica da plataforma de, putz, eu vou, de repente, porque é como se vocês pudessem ser, de um lado você tem a plataforma, mas quando eu penso no serviço financeiro, uma espécie, e aí de novo eu tô tomando liberdade aqui, falando nomes aqui, mas quase que um Bank as a Service do setor imobiliário também, que pode querer essa CCB para ele oferecer lá para a base de cliente dele. Você está produzindo 25, tem outro 25 também que pode ser que tenha. A gente tem no nosso roadmap de oferecer isso como se fosse um serviço, né, um BaaS, etc. Mas hoje a gente atende apenas o nosso ecossistema com a visão de ser um unissetorial, né? Ah, Diego, eu tenho aqui uma CCB de automóveis. Cara, não é o nosso negócio, eu não sei cobrar automóveis, eu não sei olhar a garantia de automóvel, eu não sei dar transparência que automóvel precisa, eu sei de imobiliário. Então a gente acabou se especializando num setor, que é o setor imobiliário. Hoje a gente faz para o nosso ecossistema como serviço e software para esses 3 clientes, né? O incorporador, o alocador de capital e a infrabancária que atende os 2, né? E a ideia é que aos poucos a gente possa desenvolver uma ferramenta de BaaS, Legal. desenvolver outras ferramentas sempre no setor imobiliário. Legal, muito legal. Deixa eu te perguntar sobre essa parte de crédito. Hoje, como é que é um pouco desse, dentro do que você puder falar, obviamente, como é que é um pouco desse funil de quem fala assim, me interessei pela plataforma, eu tô com a plataforma, mas de repente meu perfil não tá tão bom, ou não tá bom agora. Como é da que concessão de crédito. Isso, porque eu fico pensando, na verdade, a plataforma qualquer um pode usar, certo? Independente do perfil de crédito dele. Mas para acessar o capital, você vai avaliar se ele entra ou não. Eu queria entender um pouco desse, muito importante. Desse funil, né? Eu ajudo os gestores a avaliarem, né? Então, assim, lembra que a TG Core, a nossa gestora, é um cliente e outras gestoras são clientes. Então, quando o incorporador chega, a primeira abordagem que eu tenho, fala, cara, deixa eu te ajudar via o software e serviço a arrumar o seu back-office, a organizar os seus parâmetros, melhorar o seu processo e dar transparência em tudo. E eu vou te ajudar, inclusive, a tirar as conclusões corretas se você precisa de dinheiro, de quanto você precisa e qual que é a taxa em caixa dentro do seu perfil. Então, aí entra a história da viabilidade. E aí entra a história da viabilidade, do AI, etc. Então, a partir do momento que ele vestiu essa roupa, né, a gente preparou ele, deixou ele bonitão lá para acessar o capital, a gente vai ter essa capacidade de levantar o capital com ele, com todos esses gestores, né? Porque é muito engraçado. A dor do incorporador é acessar capital, a dor do gestor é alocar capital com segurança. Então ele Eu ia até perguntar qual era a minha segunda pergunta, que é o que está mais fácil hoje? Achar bons projetos ou ter dinheiro para colocar nesses projetos? Cara, isso sempre é um paradigma constante, né? E tem alguns momentos, alguns meses que tem muitos fundos captaram recurso e tem uma demanda, uma oferta de capital alto. A FDIC, por exemplo, está quase 1 tri, 800 bilhões. É isso aí, 800 bilhões. Fundos imobiliários está em torno de 350, 400 bilhões. Então, assim, é um volume muito grande de dinheiro, só que ao mesmo tempo, com uma Selic a 15%, o acesso à captação fica mais restrito. E hoje, viável já diminui. Para responder a sua pergunta, hoje é mais fácil achar ativo do que achar dinheiro. Né? Isso tudo daqui 3 meses pode mudar, né? Mas hoje tá mais duro levantar dinheiro do que ativo. Eu imagino que a forma com que vocês têm a plataforma, etc., vocês devem mostrar o que vocês esperam de retorno daquele projeto ali. Retorno, risco, onde são os pontos de atenção, onde que pode dar problema, onde que não pode. E aí, com a riqueza de dados, hoje com 1.100 SPS monitorados pela plataforma, cara, o maior investimento hoje no time de tecnologia chama-se time de dados.
Né? Então a gente tem uma série de cientistas de dados e data analysis que vão fazer todo o levantamento. A gente organizou tudo num software chamado Databricks. Esse Databricks organiza todos esses dados, seja de inadimplência, de recebimento, de distrato, né? Do behavior da carteira, da qualidade da carteira de recebíveis, toda a parte de obra, custo por metro quadrado construído, custo de reposição, orçamento, fornecedor. A gente mapeia tudo, e quanto maior essa base de dados for e mais organizada ela for, mais assertiva ela vai ser. Em modelos preditivos, em AI. Então a gente alimenta o prompt do nosso AI com os nossos dados. Entendeu? E daqui a pouco, pô, a gente tem 1% de share, um pouco menos de 1%. Daqui a pouco a gente tem 5%, 10% de share. Olha o poder desse negócio. Entendeu? Então, o grande call nosso é que com dados e qualidade de dados, o índice de assertividade que a gente vai ter, quando falar, ó, essa operação aqui vai dar um retorno de tanto e o risco dela é esse. Esse índice de assertividade vai aumentar muito conforme a gente escalar esse produto. E como é que era a visão que você tinha da plataforma no início para agora? Ela sofreu mudanças ou, na verdade... Era uma direção que estava clara, mas no meio do caminho foram aparecendo desafios? Como era? Assim? Eu acho que a gente nós somos privilegiados de estar vivendo um momento de transformação gigante no setor de tecnologia, né? Ferramentas que são possíveis hoje, de Copilot, de AI, né, low code, no code, há 2, 3 anos atrás não existiam, ou eram difíceis de ser acessadas, né? Então, assim, eu acho que a gente tem um privilégio muito grande de estar aqui na fronteira da transformação, rumo à superinteligência, rumo a transformações aí dos níveis de AI que, cara, muita coisa que não era possível há 10 anos atrás vai ser básico agora. Né? Então, assim, com certeza, o que a gente pensou lá atrás não chega nem perto do que a gente está capaz de fazer hoje e mais ainda do que a gente é capaz de fazer nos próximos anos. Então, a questão de estarmos bem posicionados no mercado, em que um produto a gente é líder de share, no outro produto a gente tem um pedacinho, só que a gente não tem concorrente, isso é um ponto importante. O nosso concorrente é o back-office do próprio incorporador, o cara lá com um tokenzinho do Bradesco apertando o botão, ou o Excel. Né? Ele não tem a capacidade, o mercado é muito pulverizado. A gente já investiu milhões de reais nessa plataforma, o incorporador não tem condições de investir sozinho. A sua briga é convencê-lo a fazer. É cultural. É mais do que alternativa, qualquer coisa assim, né? E aí, cara, vale a pena mencionar também que além do Kayati e do André Street, a gente teve outros sócios que, jogaram o negócio para outro nível. Né? Um deles é o Beto Sicupira, da LTS, né? Então, o Jorge Paulo, o Beto montaram lá o novo branding da 3G, né? São os grandes investidores de referência aí no Brasil em diversos setores. E a gente teve a sorte muito grande de cair nas graças do Beto e o Beto virar nosso sócio também em 2019. E o Beto é um grande mentor, orienta muito a gente, né, dos caminhos do que fazer. Depois da LTS, a gente teve 2 rodadas de captação com fundos de Venture Capital. Um chamado Headline, que é o Romero Rodrigues, né? Headline é um VC global, que no Brasil é liderado pelo Romero e pelo Gabriel Alves, né? E eles ficaram nosso sócio em 2023 e estão ajudando muito a gente com go-to-market, com produto, tecnologia, etc. E em 2024 a gente fez uma extensão da série B com a Bewater, né? Que é um outro VC muito qualificado, né? Do Guilherme Veig, do Carlos Degas e do Fábio, né? Que ajudam muito a gente no dia a dia da plataforma, people, tecnologia. Então, assim, cara, eu acho que a gente teve uma sorte gigantesca de trazer pessoas especiais, né? Kayati, André Street, Beto e LTS, Headline e Bewater, que montou um time muito bacana. A gente tem um board muito forte, né? Que nos ajudam com o tamanho da oportunidade que é gigantesca no setor imobiliário, né? E no mercado, cara, que assim, eu brinco que é um oceano azul, que a gente praticamente não tem concorrente. Né? Então, assim, óbvio que
Depois que o negócio começa a dar certo, tem um cara ali que falou que vai ser a nova Trinos, que montou uma ferramentazinha ali que resolve a dor da inadimplência. O outro que vai ser a nova Trinos, que resolve a dor da obra, né? E a gente, obviamente, está monitorando, tentando trazer os caras para perto. Fala, cara, vamos fazer com a gente aqui, eu já tenho 1.100 SPS, tem um monte de dor, vamos juntar. A gente sempre teve essa visão colaborativa, a gente não quer só para a gente... Chega um momento, cara, do empreendedorismo, né, que o impacto, né, a transformação, ela é muito mais importante do que ganhar um pouco mais, um pouco menos, né? Você conseguir realmente entregar uma transformação de um setor com tanta dor, como a gente falou aqui um pouco antes do podcast, né? Você falou, pô, eu penso em imobiliário, eu lembro do cartório, eu lembro de assinatura lá autenticada no papel, carimbo e tal. Cara, tem tanta transformação, tanta coisa legal, vamos juntar a força e vamos transformar. Então, além desses sócios que nos ajudaram muito, a gente contou com as ajudas dos parceiros como a XP. A XP foi um grande parceiro para a gente. A XP tem hoje 50% da distribuição de fundos imobiliários no Brasil está com a XP, né? E a gente é um parceiro deles que eles acabam indicando a gente para os gestores que eles captam recurso. Legal. Então o gestor vai captar um recurso, captou 500 milhões lá com a XP e a XP falou, pô, existe uma plataforma aqui chamada Trinos que você podia olhar, que vai te ajudar a dar transparência, vai mitigar risco, você vai ter mais o pé na bola para não dar nenhuma derrapada. Legal. E como que é construir essa empresa que já está com quase 700 pessoas lá em Goiás, né? Você está falando aqui de muita gente em tecnologia, muita gente trabalhando com produto financeiro, você montando um banco aqui dentro, cheio de licença. Cada licença dessa é uma série de obrigações que tem que cumprir com o regulador, etc. Como é que foi construir isso lá? Em algum momento deu uma coçadinha, será que é a hora de sair? Não é? E não sendo, né, porque vocês estão lá até agora, como é que foi um pouco desse processo? Na verdade, eu me mudei para São Paulo esse ano. A gente tem escritório em São Paulo desde 2018, se não me engano. Então, os quase 9 primeiros anos da empresa, a gente ficou mais lá mesmo. Né? Mas eu sempre vinha para cá, porque tinha que fazer o relacionamento com os bancos, etc. Acaba que muitas das empresas têm o pé em São Paulo. E isso, inclusive, foi uma decisão que eu tomei na época da faculdade. Eu falei assim, cara, São Paulo, a empresa pode não ser de lá, mas alguém vai ter que ir lá em algum momento, vai ter que passar lá em São Paulo. E cada vez mais, né, cara? Eu acho que São Paulo virou uma referência aí de todos os sentidos. Então, desde 2018, desde antes eu venho quase toda semana para São Paulo. Desde 2018 a gente tem escritório aqui. E hoje, das quase 700 pessoas, hoje eu tenho mais ou menos umas 250 pessoas já em São Paulo. Ah, legal, legal. Então, a gente já tem 2 escritórios aqui, né? E ainda tem bastante gente em Goiás, mas foi uma necessidade, até por essa questão regulatória, mão de obra de regulatório, mão de obra de tecnologia. Tem uma parte ali que você não acha de uma hora para outra, é muito específico alguns conhecimentos ali também. Exatamente. Então hoje a gente tem o braço aqui e eu, como CEO da empresa, hoje fico mais aqui em São Paulo. Legal. Eu queria que você pudesse contar um pouco desse aspecto de cultura e tecnologia, porque a gente passou por muita coisa aqui dos produtos e, né, na conversa a gente passa por cima aqui e aí é o lado bom, né? Tá tudo funcionando, tá tudo integrado e etc. Mas para construir, para levantar do zero, dá muito trabalho. Eu queria ouvir um pouco desse lado aí de cultura e pessoas também. Assim. Cara, a gente, nesses 16 anos, a gente cometeu muitos erros, né? E um dos erros ali que doeu muito, que a gente... né, teve que gastar um dinheiro, tal, etc., foi querer atender todos os problemas ao mesmo tempo. Uhum. Né? Então a gente tinha uma cultura inicialmente, falou, cara, a gente quer resolver as dores do setor imobiliário, então o núcleo lá de pessoas falou, tem uma dor aqui no boleto do mutuário, pra gente fazer uma wallet, pro cara pagar o boleto via wallet dele, que a gente vai capturar a principalidade, criava um squad e tentava criar aquele produto. Quando a gente viu, cara, a gente tava com uns 30 e poucos produtos em produção simultâneos. Moral da história, nenhum funcionava bem,
porque não tinha capital para tudo, não tinha atenção para tudo, não tinha tempo para olhar com capricho e cuidado todo o desenvolvimento desses produtos, né? Então isso foi um erro grande na questão de cultura barra prioridade, né, e foco da empresa, e aos poucos a gente foi consertando até chegar nos nossos 3 produtos. Então a gente saiu de 30 para 3 produtos, né? Então assim, e você imagina como foi a mudança cultural de, puta, ao mesmo tempo você quer incentivar as pessoas a criarem, resolver dor, mas você tem que criar um limite e falar, amigo, não vai fazer nada a não ser esses 3 produtos. É que assim, são 3 grandes também, né? Tem guarda-chuva, tem muita, assim, a gente pode pegar e falar só do Trino Nubank, que vai ter uma série de questões ali de priorização também e tudo mais. Então, assim, mas pô, você mudar essa chave cultural de ao mesmo tempo incentivar a criatividade, mas limitar o escopo, foi difícil a gente ter a maturidade de conseguir implementar isso, né? Então, isso talvez foi a maior barreira cultural, barra pessoas, barra incentivo que a gente teve nesse período e doeu muito, porque pô, investindo aí. A gente cresceu para quase 700 pessoas em 2021. Então a gente está 4 anos aproximadamente nos mesmos 700 pessoas depois de passar por 3 M&As que trouxe mais 150 pessoas. E a empresa triplicou de tamanho nesse período, entendeu? Então assim, a gente naquele momento de resolver muitas dores, a gente inchou muito o negócio, acabou ficando ineficiente, a margem amassou, quase zerou, rodando no prejuízo, né? E aí depois a gente foi aos poucos equilibrando os pratinhos, reenquadramos margem, paramos contratação, fizemos alguns layoffs pontuais em áreas que não eram mais foco, tivemos a maturidade de descontinuar alguns produtos. Falei, cara, isso aqui não é agora. É muito legal, é uma dor que existe, mas, cara, vamos olhar isso daqui 3 anos. O foco agora é esse, a gente tem que entregar a GI, a gente tem que liderar hoje 1% de share, dá pra gente chegar em 5, 10% de share. Se a gente chegar em 5, 10% de share, a gente gera caixa suficiente para inventar mais um produto novo. Mas até lá, não. Até lá, a gente tem que ter a consciência que o produto core é esse. Recebíveis e obra, a gente cresceu orgânico, teve a oportunidade de fazer M&A. Puta, vamos comprar um concorrente, vamos trazer o cara para perto, ele vai ajudar porque é um cara bom, etc. Então, a gente fez lá também, colocou foco, conseguimos e crescemos bastante o share orgânico e inorganicamente. Então, assim, essas estratégias de cultura, né, e prioridade, cara, eu acho que é o determinante em ecossistemas como o nosso. E nessas rodadas de investimento com grandes players aí, aonde que tá as perguntas mais difíceis que eles fazem na hora que você tá ali apresentando a tese do negócio, mostrando tudo como está funcionando? Eu não sei se, cara, vai se falar de momento econômico do país ou não. Aonde que entra as perguntas mais difíceis ali, de que você tem que se preparar ali para mostrar um pouquinho mais a fundo, assim? Cara, o nosso negócio, e hoje eu tenho um orgulho de dizer que o nosso negócio é simples, com 3 produtos, eu imagino que ficou claro aqui, espero que sim, mas a maior crítica que a gente teve no passado, nos nossos roadshows, era a complexidade do ecossistema, né? Na época que a gente tinha 30 produtos, era muito difícil de entender como é que vai escalar, como é que vai ganhar dinheiro, como é que vai monetizar cada um desses produtos, né? E a maturidade e o foco nos permitiu simplificar isso. E a gente bate no peito, que era a nossa maior dor com os investidores, é o nosso grande diferencial, porque agora o produto está simples, a veia de escalabilidade está clara, o take rate está claro, a margem está claro, o crescimento está claro, e a gente consegue, de uma forma simples, explicar. Cara, eu tenho 3 produtos, um para o incorporador, um para o alocador de capital e uma infrabancária que conecta os 2. Ponto. Muito bom. Para a gente fechar, eu queria ver o que você pode contar de próximos passos da infrabancária, que eu acho que também é o interesse aqui do público, porque a gente fala o seguinte: quando você tem a própria conta, você tem uma série de oportunidades. Eventualmente, quando não está na própria conta, você pode testar o Open Finance, você pode testar soluções que estão surgindo de Pix, etc., que podem ajudar. Eu queria tentar entender um pouco como vocês estão olhando para essa infra nova que está surgindo, o que já está ajudando hoje e o que pode ajudar amanhã vocês também. Muito importante deixar claro que essa infra bancária nossa não tem pessoa física.
Em algum momento a gente flertou em criar o wallet para o comprador final de imóvel, mas a gente não ganhava principalidade, a gente não conseguia monetizar e foi uma das coisas que a gente decidiu descontinuar. Então a infrabancária hoje ela é focada em PJ, nas SPS e nas operações de crédito, né? E dentro das PJs a gente tem um diferencial por ser especialista no tema, né? Então, diferente de um banco generalista que vai ter uma conta que vai atender qualquer tipo de setor, a gente sabe exatamente a dor milimétrica do incorporador da SPE, da demanda do CNPJ dele, né? Então, a nossa infrabancária é focada em PJ, a operação e as SPS. Dentro dessa estrutura, a gente quer crescer soluções, né? Então, trazer soluções de outras linhas de crédito, por exemplo. A partir do momento que você é o tubo financeiro do ecossistema, o tubo financeiro da SPE, você vê dinheiro passando, você consegue capturar soluções, como, por exemplo, cadeia de fornecedores, financiar risco sacado, né? Então, o fornecedor entregou o produto dele, já tem lá a nota fiscal e a entrega, e ele vai receber em 30, 60, 90, você pode antecipar esse cara e ajudar na cadeia, né? Seguro, que é uma indústria que está crescendo muito no Brasil, e no setor imobiliário ele ainda está engatinhando, né? Para complementar e ele diminuir o risco das operações de crédito. Então, dentro daquela SPE, via a nossa infraestrutura bancária, a gente quer atrair operações de risco sacado, operações de seguro, né? Operações de consórcio. Então, a gente trazer mais soluções financeiras com o foco PJ, né? Isso acaba que restringe um pouco essas inovações, como você mencionou, de Open Banking e tal, que acaba virando um pouco mais para a pessoa física, sim, que essa área a gente não atua. Para PJ ainda não pegou ainda. Na PJ tem mais de 1 milhão de consentimentos de Open Finance, mas ainda é muito pouco, né? Então, eventualmente, ele usando a conta é muito melhor do que você puxar essa informação. Exatamente. Eu queria, para a gente encerrar aqui, a gente já falou um pouco de futuro dessa parte financeira, mas como é que você vê essas 3 frentes daqui a alguns anos? Se a gente está falando de foco aqui, mas, enfim, sempre pode surgir uma quarta ou não, o time deve ficar sugerindo coisas ali também, mas eu queria tentar entender se para vocês a expansão ela está, por exemplo, dentro do que você já falou, aumentar esse share igual num dos produtos que é 1%, dá para aumentar esse negócio para 10%, olhar para fora do país porque isso pode ter oportunidade, não sei, eu queria tentar entender um pouco como é que você olha para essa expansão. Assim. Bom, a gente tem um 5-year plan, né, com um plano muito claro de crescer a GI, a gestão imobiliária, que é o software e o serviço por um incorporador. Hoje a gente tem 1.100, a gente tem uma meta de bater 15 mil SPS nessa base. Caramba. Então, se a gente bater 15 mil SPS, a gente vai ter um banco de dados gigantesco e vai ser um produto gerador de caixa e muito rentável para o nosso ecossistema. Tendo 15 mil SPS aqui embaixo da GI, na parte de recebíveis e obra, a gente, que já é líder de mercado, a gente vai virar padrão. Né? Então, praticamente todos os gestores de fundos imobiliários ou bancos que forem financiar o setor vão utilizar a nossa plataforma para monitorar, porque com esse monitoramento mais o banco de dados que eu vou ter na GI, eu vou conseguir ter modelos preditivos de controle de risco muito avançados e não vai fazer, por um custo muito acessível, não vai fazer sentido nenhum o cara não estar nessa plataforma. Né? Então, esses são os 2 grandes objetivos nossos. Isso dá um potencial de faturamento muito grande em 5 anos, isso dá uma margem relevante em 5 anos, dá um efeito, né, de escalabilidade sensacional, só que a gente entende que o segundo passo depois da gente dominar essas 2 pontos que eu mencionei, é pensar numa internacionalização. Então a gente já começou a ter algumas conversas, né? Um dos nossos grandes objetivos é ir para os Estados Unidos, né? Talvez começando ali pela Flórida, né? Que é um mercado um pouco mais... Tem muito brasileiro ainda ali. Um pouco mais latino, né? De uma forma geral. Né? E que tem dores muito semelhantes às dores que a gente está resolvendo aqui hoje, né? De transparência do incorporador. Legal, muito bacana. Primeiro, queria te agradecer aqui pelo tempo, Diego. Foi muito bom o papo. E eu acho que assim é bem legal como a gente olha para isso e vê que o ecossistema financeiro, ele, vamos dizer assim, quase que uma demanda, surgiu por uma demanda, né? Não porque você...
colocou obrigatoriamente ali, porque eu vejo isso muitas vezes, tem oportunidade de fazer verticalização financeira, vamos fazer. Mas eu acho que do jeito que vocês estão fazendo, está muito bem encaixado, de forma que é muito natural para o cara falar, cara, eu vou usar muito melhor para mim isso aqui. É isso aí. E uma vez que ele está usando, você tem muitas oportunidades com o Trinos Bank, aí você tem muitas oportunidades com cada um dos produtos, realmente viram unidades de negócio que andam sozinhas e trazem os resultados sozinhas também, por mais que elas sejam conectadas, né? O que eu gosto de falar, que é mais ou menos o seu linha de pensamento, de posição, é que os instrumentos financeiros, o ecossistema financeiro, ele não é um fim em si. Ele é um meio. E as pessoas às vezes esquecem isso e querem empurrar a forceps. Não, eu quero fazer ecossistema financeiro. Cara, não. Ele é uma consequência da economia real. Ele é uma consequência de uma dor real. Você chegar num risco sacado, porque você criou uma base de dores, você conhece muito bem, muito possivelmente o risco sacado que você consegue fazer, ele vai ter uma análise de crédito muito melhor do que você teria se não tivesse a plataforma, não tivesse o histórico que vocês têm. Exatamente. Então, realmente, é uma operação muito bem amarrada, cara. Parabéns e sucesso aí pra vocês. Obrigado, Gabrielzão. Pô, é um prazer estar aqui. Né? Adorei o papo, muito boas perguntas e sempre que tiver oportunidade estamos à disposição. Boa. Eu queria agradecer agora ao nosso público e deixar o nosso recado, pessoal. Follow the Money, entre no nosso portal letsmoney.com.br, lá tem uma matéria deste episódio que a gente acabou de gravar e de todos os outros que a gente tem feito. Então, se você quer se manter atualizado, lá tem notícia do Brasil e do mundo, tem colunistas que estão falando no nosso portal, você consegue ficar bem atualizado assinando a nossa newsletter também. Então, entra lá, letsmoney.com.br. Obrigado por mais uma vez por nos acompanharem. A gente se vê no próximo episódio. Valeu, tchau, Muito tchau. Obrigado, pessoal.